Olá, tudo bem? Amigas e amigos do saber. Eu sou o professor Evaristo, do canal Mandacaru Matemático Pentagrama, uma odisseia pela lógica, que é um canal do conhecimento voltado à educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Iniciando em grande estilo com Rick Wakeman, Jornada ao Centro da Terra, o nome dessa música em português. Vamos então também iniciar aqui a nossa jornada ao centro da matemática. Bem, e aqui vou fazer a correção da atividade 4, onde eu coloco aqui uma caligrafia em árabe que representa a matemática em árabe, em homenagem a esse grande povo que trouxe grandes contribuições à humanidade ao aprender outras culturas, outros conhecimentos na Índia, com o povo hindu, na Grécia, com os gregos, no Egito, pegar isso tudo, transformar, traduzir e trazer e espalhar pelo mundo. Então, graças aos árabes hoje, nós conhecemos, por exemplo, os números indo-arábicos, que levam o nome do matemático, do grande matemático árabe, Algarismo, também que foi do criador, que foi o criador da álgebra. Então, o mundo hoje deve muito aos árabes. Lembrando que a Europa era um continente atrasado, pobre, tenebroso até, na mais perfeita ignorância do feudalismo, e os árabes foram um dos catalisadores que mudou a situação da Europa. Bem, e hoje a Europa se acha, né? Mas deve muito aos árabes. E outros povos também, viu? O continente americano principalmente, de onde foi muita riqueza para transformar a Europa no que ela é hoje, né? Nada acontece por acaso. E o nosso homenageado aqui nessa atividade 4 é o Mabatahan, um brasileiro. O nome dele é Júlio César de Mello e Souza, que começou a escrever com esse pseudônimo e acabou ficando conhecido como Mabatahan. Ele foi matemático, educador, escritor, pedagogo, professor, teve uma série de funções, de atividades durante a sua carreira profissional. Ele nasceu em 1895 no Rio de Janeiro, foi um grande brasileiro, contribuiu bastante para o ensino da matemática. Ele escreveu 120 livros, mais 120 livros, 69 de contos. Esse aqui, eu tenho aqui um de Didática da Matemática, onde ele ensina como ensinar a leveza da matemática, né? Então, a matemática de uma forma mais suave e mais humana, mais próxima da realidade. Fica aqui a nossa homenagem ao Mabatahan, esse grande brasileiro que deu grandes contribuições ao ensino da matemática no Brasil. Eu pedi para escrever 10 linhas. Quando vocês fizerem essas linhas, procurem fazer com as palavras, tá? Escrever as próprias palavras, sem medo de errar, sem copiar e colar. Faz com as próprias palavras, lê o texto e daí você escreve o que você entendeu, tá bom? Então vamos para a correção, né? Correção dessa atividade é o que se chama de aula assíncrona. Então, resolva. Numa pesquisa realizada no condomínio, 35% dos moradores apresentavam-se insatisfeitos com a administração do síndico. A porcentagem de pessoas insatisfeitas equivale à fração, então, 35%, ou seja, 35 sobre 100, né? Só que não tem aqui na resolução 35 sobre 100. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que simplificar, pegar o maior divisor comum de 35 e de 100, do numerador e do denominador, e dividir.
Então, 35, no caso aqui é o 5, né? Dividindo 35 por 5 é 7, e 100 por 5 é 20. Portanto, letra C. Saresp de 2008. As frações 1 quarto e 25 sobre 100 correspondem, nesta ordem, aos números decimais. Tem aqui os números. Então, eu vou dividir 1 sobre 4, que vai dar 0,25. E vou dividir 25 por 100, né? Lembra que a fração sempre indica uma divisão, que vai dar 0,25. Então, 25 centésimos e 25 centésimos. Está aqui. Saresp 2009. A fração 35 sobre 100 pode ser representada pelo número. Eu vou dividir 35 por 100, vai dar 0,35, ou seja, 35 centésimos. Letra B, 35 centésimos. Aqui, determinar e registrar. Então, 75% de 400. Eu posso fazer de duas formas aqui para encontrar quanto que é 75% de 400. Eu posso multiplicar por 0,75 vezes 400, que é igual a 300, ou posso fazer através da regra de 3, 75 está para 100, assim como x está para 400. Multiplico, incluo, divido e o resultado vai ser o mesmo. A letra B, 75, 0,75 de 400, né? Aqui representa 75 sobre 100 vezes 400. Então, 75 vezes 400 é igual a 30.000, dividido por 100, resultado 300. Então, são três coisas representadas de formas diferentes, mas que são iguais, quantidades iguais. Aqui, 50% de 32, né? 50% representa meio. Então, eu posso fazer 0,50 vezes 32, que é igual a 16, ou então fazer a regra de 3, 50 está para 100, assim como x está para 32, multiplico em cruz, divido por 100, multiplico 50 por 32, depois divido por 100, é igual a 36. E 0,5, 5 décimos de 32, 5 sobre 10 vezes 32, é igual a 160 sobre 10, que vai dar 16. 25% de 244. Lembre-se, 25% eu posso, se eu dividir por 4, eu vou chegar ao mesmo resultado, tá? Eu posso fazer de várias formas. Aqui eu vou fazer 0,25 vezes 244, que vai dar 61, ou também através da regra de 3. 25 está para 100, assim como x está para 244, multiplico 25 por 244, divido por 100, que é igual a 61. Ou a f, 0,25 de 244. 25 sobre 100 vezes 244. Eu faço 25 vezes 244, dá 6.100, dividido por 100, é igual a 61. Então, são três formas de fazer diferente que chega ao mesmo resultado, que representa a mesma quantidade. Resolva. Saresp 2010. Eduardo comprou uma máquina fotográfica e já pagou 50% do valor total, ou seja, pagou já metade, né? Então, a leitura, a linguagem matemática é muito importante na resolução de qualquer questão. Primeiro, ler para poder entender e fazer o que pede o enunciado. Ele ainda deve 140. Qual o preço total da máquina de Eduardo? Se ele pagou metade e ele ainda deve 140, então ele deve 140 vezes 2, que é igual a 280. Então, o preço total da máquina foi de R$ 280. Saresp 2012. Das 100 pessoas que trabalharam durante 15 anos em contato com certa substância tóxica, 40 contraíram certa doença degenerativa. Dessas, 25 vieram a falecer. Quantas pessoas vieram a falecer em razão dessa doença? Então, resolvendo aqui, né? Eu tenho a opção de escolher uma delas, então eu faço. São 40 pessoas que ficaram doentes e dessas 25% vieram a falecer. Portanto, eu vou achar 25% de 40, que é 0,25 vezes 40. Eu também poderia dividir por 4, que é igual a 10 pessoas que faleceram. Então, a questão A, 10. Então, aqui, a questão
4.3, Saresp 2008. No período da manhã da escola Aprendendo Sempre, estudam 400 alunos, dos quais 25% são crianças, ou seja, um quarto em cada 4 crianças, em cada 4 alunos, uma criança com menos de 10 anos. O número de alunos dessa escola com 10 ou mais anos de idade é, resolvendo aqui, 0,25 vezes 400 é igual a 100, ou seja, são 100 alunos com menos de 10 anos de idade. 400 menos 100 é igual a 300, letra B. Não tem? Saresp 2010. Um estacionamento tem capacidade para 180 veículos. Esse aqui, olha, na hora de montar, eu devo ter copiado alguma coisa errada que foi no enunciado. Então, a questão foi anulada, tá? O 4. Vamos ver aqui o 4.5. Um estacionamento tem capacidade para 180 veículos. No momento, 50% das vagas estão ocupadas. O número de vagas ocupadas é... Então, 50% das vagas é a metade, portanto, 180 dividido por 2 é igual a 90. Vagas que estão ocupadas, letra A, 90. Tá? Então, 50% é metade. Polígonos. Polígonos convexos e polígonos não convexos. Aula 1, curso de polígonos, professora Ângela. Eu passei para vocês, para poderem ter essa aula com a professora Ângela, do canal Vivendo a Matemática. E eu pergunto, o que é um polígono? Então, o polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas. Poli quer dizer muitos, e gônos quer dizer lados ou ângulos, tá? Então, é uma figura geométrica fechada, né? Formada por semirretas, e tem muitos, no mínimo, 3 ângulos e 3 lados, né? No mínimo. O que é uma região poligonal? É a região do interior do polígono, que está entre as linhas do polígono. O que são polígonos convexos e não convexos, ou côncavos? Qual a diferença entre eles? Polígono convexo é o polígono em que uma reta traçada no interior dele fica integralmente dentro do polígono. Ó, não tem como traçar aqui uma reta e ficar fora. E o polígono não convexo, ou côncavo, uma reta pode passar por ligar 2 pontos dentro do polígono, mas passando por uma região que fica fora da região poligonal. Então, isso aqui é um polígono não convexo, ou côncavo. Isso aqui é um polígono convexo. Então, tá aí. 5.4. O que são polígonos regulares e não regulares? Qual a diferença entre eles? Polígonos regulares é o que tem todos os lados e ângulos iguais. E não regulares não ocorre. Os lados e os ângulos são diferentes. Então, que eu tenho alguns polígonos que são regulares, né? Tem o mesmo tamanho dos lados e os ângulos são iguais. Então, o quadrado, todos os ângulos têm 90 graus. Né? Esse triângulo, se ele é um triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais, com o mesmo tamanho, e 60 graus de ângulo. E assim vai. E o irregular, eles têm tamanho diferente nos lados, tá vendo? Aqui, olha só, isso aqui mesmo é côncavo, né? Ou não convexo, esse aqui também, esse e esse. Aqui eu tenho um triângulo que deve ser um isósceles. Não triângulo isósceles, não. É um outro triângulo, mas você vê que os 3 lados dele, olha, eu não fiz a medida para saber qual é o tamanho dos lados, são diferentes, né? Então, ele é um triângulo, e os ângulos também mudam, eles variam de tamanho, de abertura, tá? O ângulo varia, o tamanho dos lados variam e também dos ângulos. Então, esse aqui são exemplo de polígonos irregulares. Complete 5.5. Classifica os polígonos convexos a seguir a partir do seu número de lados, identificando os nomes deles e o número de ângulos de cada um. Então, 3 lados triângulo, o número de ângulos do polígono 3, 4 lados quadrilátero, 5 lados pentágono, aqui quadrilátero com 4 lados, o pentágono com 5, 6 lados hexágono com 6, o número de ângulos do polígono 6, 7 lados heptágono com 7, 8 lados octógono com 8,
9 lados, eneágono com 9, 10 lados, decágono com 10, né, número de ângulos, e 12 lados, dodecágono com 12, e 20 lados, icosságono com 20. Tá aqui. Isso aqui ninguém decora não, tá, pessoal? É só para a gente saber, a gente pesquisa. Eu mesmo vou fazer isso aqui sem pesquisar, eu não sei, porque não precisa de decorar isso aqui. O pentágono, hexágono, tudo bem, mas é o que a gente mais usa, né? Então, esses, icosságono, dodecágono, a não ser que você seja, vai trabalhar com geometria, com outras, com alguma coisa que vai exigir que você tenha isso na ponta da língua. Mas é mais para motivo mesmo de conhecimento, né? Mas não precisa, isso aqui a gente nunca decora, nunca guarda na cabeça, tá? Não precisa, seria, é só mesmo quando a gente pesquisar. 5.6. O que é possível afirmar sobre o número de lados e ângulos dos polígonos convexos? O número de lados e ângulos são os mesmos, né? Então, faça desenho de figuras geométricas poligonais. Tá aqui. Né? Então, aqui eu tenho tem aqui um quadrado, tem um triângulo, né? Losango, um retângulo. O Sudoku, né? Então, aqui eu completei. Tá aqui completado. Esse material vai ficar no Classroom. Vai ficar disponível para vocês depois olharem com atenção, tá bom? E a música, para terminar, é o Demônios da Garoa, né? Aqui, e o quadro do Cândido Portinari. Então, para acabar, vamos acabar com Demônios da Garoa, o Cândido Portinari, um paulista, que foi, a meu ver, o maior pintor brasileiro, junto com de Cavalcante e Almeida Júnior também, mas com outra proposta, mas o Cândido Portinari é o mais conhecido brasileiro nesta pintura. Que beleza, ele pintou em 1935, quando o café sempre foi uma das ricas brasileiras, tinha uma importância muito maior na economia do Brasil, né? O saco pesado, os homens troncudos carregando, né? Era tudo manual, olha só. A roça, o processo de você secar o café, então tem tudo aqui. O saco, né? E para depois processar, colocar nesses sacos para ir para o porto, para exportação, porque a gente ia tomar todo esse café. É que um feitor, né, alguém que infelizmente que é um encarregado, parece alguma coisa rígida, muito autoritário, algo do tipo. E um trabalho duro, né, gente? Um trabalho braçal, onde trabalham homens e mulheres, né, na colheita e no processamento do café. Não é só colher, você tem que processar, você tem que secar, você tem, tem várias ações aí do café. E o Cândido Portinari, que nasceu em Brodowski, uma cidade aqui do interior de São Paulo, perto de Franca, ele captou bem isso e colocou no seu quadro. Um grande brasileiro, né? A gente tem grandes figuras no Brasil e eu vou terminar passando um pedacinho da música do Demônios da Garoa, tá bom? Eu vou passar para a gente só o comecinho. Só um pedacinho. Então, para acabar em grande estilo, né? A boa, a boa música brasileira, né? Bem,
pôr de novo, tá bom? Vamos ver aqui um pequeno. Aqui a gente está ainda em fase de experimentação. Então, agora sim ficou bom, né? Então, o típico samba paulistano, a garoa, né, o jeito misturado do italiano com o português, né, a linguagem de uma vida urbana. Então, é esse a música dos Leões da Garoa, de uma época que não existe mais, né? A garoa não tem mais, essa mistura, esse homem urbano que é descendente de italiano, com essa fala toda, também já não existe mais, né? É a fotografia de um momento, de um período. É alegre, nos traz alegria, então é uma música bastante boa de se ouvir, né? Que anima a gente. Então, só que nós vamos embora. Então, assim eu acabo essa transmissão. Então, aqui eu acabo essa transmissão dessa. Acaba a transmissão da correção desse exercício, dessa atividade número 4. Então, eu espero que tudo dê certo e tudo bom para todo mundo, tá bom? Paz e bem, um grande abraço em vocês. Tchau.